Olá a todos e a todas, me chamo Luiz Henrique de Oliveira França, sou estudante do curso de Direito da Universidade Federal do Oeste da Bahia e também pesquisador voluntário no projeto de pesquisa intitulado Os Direitos da Personalidade e a Autonomia da Criança, o Olhar da Bioética Latino-Americana, cujo projeto está vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC. Dentro desse projeto de pesquisa, desenvolvi entre os anos de 2020 e 2021 o plano de trabalho que tem como título Quando o Corpo não serve de guia, a autonomia da criança trans diante de decisões médicas, vinculada à área do conhecimento das ciências sociais aplicadas e sob a orientação da professora e doutora Andréa Santana Leone de Souza. O objetivo da pesquisa mencionada consistiu em discutir a autonomia da criança trans em seu processo de decisão referente ao próprio corpo, no contexto médico-clínico, sob a ótica da doutrina de proteção integral à criança. Pessoa trans é aquela que identifica uma diferença entre identidade de gênero e a condição biológica que possui, partindo então dessa desconformidade para construir a sua própria identidade. Contudo, dentro de uma sociedade heteronormativa que visa aí estabelecer um padrão binário de gênero, reconhecendo apenas como possibilidade de gênero o masculino e o feminino, a transexualidade ela se tornou durante muitos anos, ela foi considerada durante muitos anos como uma condição patológica, como uma doença, né? Um desvio do indivíduo, um desvio psíquico, um transtorno do indivíduo. Contudo, após diversas reivindicações e também com a evolução da ciência, sobretudo das ciências sociais, é que vem se reconhecendo o direito à identidade da pessoa transexual, assim como legitimando, né, a sua existência no mundo do ser e do estar. Contudo, essa discussão, quando se refere à criança trans, ela acaba sendo um pouco mais difícil, até porque também por conta desses costumes conservadores da nossa sociedade, as crianças são pensadas ainda com uma visão muito incapacitante. Atrelada a isso, com já o preconceito e os estigmas da transexualidade, essa discussão realmente acaba se tornando invisibilizada, né, dentro do meio acadêmico e também social. Por essa questão é que se pensou, né, como que é garantido os direitos existenciais dessa criança transexual, dessa criança trans. E isso é o que motiva, né, a presente pesquisa. A metodologia para análise dos dados partiu de uma análise qualitativa e também exploratória, a fim de buscar saber o que foi e o que vem sendo estudado na literatura sobre o tema. Então, foram empenhados procedimentos de revisão da literatura e também revisão legislativa, já que um dos objetivos consiste em saber como é garantido o direito, são seus direitos existenciais, como direito à imagem e etc. Este trabalho parte ainda da análise da doutrina de proteção integral à criança, que é uma doutrina inovadora no ordenamento jurídico internacional e foi reconhecida recentemente na Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças, materializada no Brasil através do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Referidas doutrinas instauraram uma nova doutrina jurídica voltada a crianças e adolescentes, agora reconhecendo essas crianças enquanto sujeitos de direito e não meros objetos de tutela do Estado. Agora, as crianças também passam a ser responsabilidade, além do Estado, também outras instituições, como a família e a sociedade. É importante esse avanço em relação à proteção integral à criança, porque assim lhe foi conferida maior autonomia. E o direito à autonomia é também um direito existencial da criança, um direito personalíssimo da criança. A autonomia é a capacidade de agir e decidir em prol do que é melhor para si, ou seja, é a capacidade de agir de forma consciente e consentida no momento de tomar uma decisão que irá impactar, que irá trazer consequências à vivência daquele próprio indivíduo, diferentemente do que seria a heteronomia, quando aquela pessoa ela se sujeita à vontade de outrem, sendo que esse outrem, em tese, visa seu melhor interesse. Só que essa definição de melhor interesse ela é muito abstrata, então não há como objetivamente garantir que aquele terceiro está decidindo com base no melhor interesse da pessoa, no caso aqui do exemplo da criança.
esse melhor interesse ele pode estar contaminado por influências, por exemplo, religiosas, influências heteronormativas, costumes conservadores, entre outras tantas situações que podem comprometer a vivência daquela pessoa que será diretamente impactada com a decisão tomada. Mas, de toda sorte, essa doutrina de proteção integral à criança, que a reconhece enquanto sujeito de direitos, traz importantes avanços para a consagração dos direitos das crianças. Como resultado da pesquisa, nós encontramos que existe um óbice à efetivação dessa doutrina de proteção integral à criança, que reside especificamente no Código Civil. Apesar do Código Civil ter entrado em vigor no ano de 2002, a sua elaboração ela vem de muitos anos atrás, antes ainda do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por essa razão, o Código Civil ele é pensado através de uma lógica patrimonialista e não existencialista. E em seu regime de incapacidade civil, ela prevê que as crianças, ou seja, os menores de 16 anos, são absolutamente incapazes, de forma que eles não possuem a capacidade de decidir em prol de si mesmo. Essa definição, trazida pelo Código Civil de 2002, na verdade essa vedação, trazida pelo Código, ela gera incongruência com o que o Estatuto da Criança traz, o que as convenções internacionais já aplicam e também a Constituição Federal, trazendo aí essa disparidade. É como se o direito desse com a mão a autonomia para a criança, mas tirasse para outra, delegando essa autonomia a um terceiro, a um responsável, no caso os pais ou outro responsável. Contudo, através da bioética da proteção, a gente encontrou na doutrina da bioética outras possibilidades para que sejam assegurados os direitos existenciais dessa criança. Mônica Aguiar, ela possui o conceito, ela afirmou o conceito da maioridade bioética, na qual as crianças a partir de 12 anos de idade, elas já possuem a capacidade para agir em prol de si mesmo, ou seja, para agir de forma consciente e consentida para tomar decisões que impactem diretamente na sua vida e na sua saúde. Em análise, é claro, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 28, parágrafos 1º e 2º. Falando um pouco mais sobre a bioética da proteção, que é a corrente da bioética que abarca essa situação, já que o direito sozinho ele não dá conta de discutir essa demanda social pela efetividade da doutrina de proteção integral à criança, e ela reconhece, então, que essas crianças trans são crianças em situação vulnerável e que demandam, no caso, de maior proteção. Essa corrente da bioética, então, ela vai garantir um protagonismo para essas crianças, para que elas possam efetivamente ser sujeitas ser protagonistas de sua própria existência, A bioética da proteção reconhece, então, que delegar essa função de decidir exclusivamente para um terceiro, sendo que a criança que terá que vivenciar as consequências dessa decisão, não é a ação mais acertada. Portanto, essa criança ela deve ser consultada, ela deve ter sua opinião levada em consideração no momento de tomar uma decisão. Como conclusões da pesquisa, entendemos que é preciso analisar as nuances do caso concreto antes de se tomar uma decisão, já que a legitimidade da decisão tomada, ela tem que levar em conta a opinião da criança, tendo em vista que ela será o sujeito que irá, no caso, vivenciar as consequências daquela decisão. No caso das crianças trans, por exemplo, a criança pode optar por por se submeter a um tratamento de bloqueador da puberdade, a fim de não passar pelo constrangimento, por exemplo, de um homem trans menstruar ou uma mulher trans sofrer com aparecimento de barba, entre outras situações. E claro, se essa opinião não for considerada e o pai ou o responsável que irá tomar essa decisão tiver sido contaminado por outros tantos fatores e não pensando no melhor interesse daquela criança, seus direitos existenciais estarão expostos a riscos. É claro que este trabalho não pretende defender a realização de uma cirurgia de redesignação sexual, por exemplo, ou um procedimento cirúrgico invasivo em crianças trans em prol de sua autonomia. O que se defende aqui é o direito dessa criança se manifestar
sobre uma decisão que vai impactar em sua vivência, sobre uma decisão que terá consequências para si e que não é tomada por ela, ou que nem participação nessa decisão, a criança possui. É preciso reconhecer que o processo de autonomia ele é dinâmico e não estático. Portanto, a taxatividade do Instituto da Capacidade Civil ele acaba sendo inócuo. Ele não representa no mundo fático, no mundo prático, uma lógica objetiva. Não se quer dizer que ao atingir a maioridade, aquele indivíduo terá toda a capacidade plena para tomar uma decisão. Assim como não é plausível se admitir que aos 16 anos, aos 15 anos, aquela criança já não tem a capacidade para se determinar, né, e para reconhecer quais são os seus direitos e reconhecer quais são os seus anseios na descoberta aí da sua identidade. Aí aqui eu trago as referências do meu trabalho, algumas delas, é claro, e registro meus agradecimentos, também disponibilizando e-mail para eventuais dúvidas, tanto o meu e-mail quanto o e-mail da minha professora orientadora, a professora Andréia. Agradeço especialmente ao UFOB e também ao grupo de pesquisa Existo, que é o grupo de pesquisa no qual a professora Andréa Leone figura como líder e também traz discussões sobre transexualidade, gênero, orientação sexual, entre outros tantos temas caros à nossa sociedade. Eu agradeço e é isso.